Olá, gente! Então, como vão? Quero agradecer desde já por vocês estarem vendo os vídeos, comentando, compartilhando, vindo falar comigo, vindo falar com meu sócio, Berg, muito obrigada. Hoje eu vou falar sobre o sentido da vida, juro. O que me suscitou, que me levou a fazer essas considerações que eu farei a partir de agora, foi um filme chamado Springsteen, Salve-me de Lugar Nenhum, Salve-me do Nada, de Canto Nenhum, não sei como foi a tradução brasileira. O que eu acho interessante do título é que eles usam um nowhere como, e nowhere, traduzindo a lugar nenhum. E é muito interessante porque o filme pega um período da vida do Bruce, ali no 1981, que ele está terminando uma turnê, fez muito sucesso com Hungry Heart, ele está meio perdido. Lembrando só assim que Bruce Springsteen é um dos meus músicos, cantores, vozes prediletos do mundo desde que eu sou adolescente, então daí vai. E aí tem no título o Deliver Me From Nowhere, que é lugar nenhum. E tem uma sessão com um psicólogo, que eu acho que é psicólogo e não psiquiatra, que ele fala que, mas antes ele faz um telefonema para um amigo, e o conteúdo do telefonema tá bem preocupante. E aí ele diz que ele só quer que a vida dele volte a fazer sentido. Que é bem esse nowhere, né? Que é lugar nenhum. Lugar nenhum é nada, né? É ausência. Ausência de sentidos, de direção, de significado, de tudo. E isso me lembrou, em outubro de 2025 eu fiz um mini curso com um professor escritor, membro da Academia Pernambucana de Letras e atualmente, em 2025, presidente dela, que é o professor Lorival Holanda. Era um mini curso sobre a obra de Mia Couto, que é um autor moçambicano que eu amo, e era especificamente o livro Terra Sonâmbula. E aí eu lembro que em uma das discussões sobre o sentido da vida, alguém falou algo sobre encontrar esse sentido, onde estaria nesse sentido, né? Qual é o sentido último da vida, tipo, qual é o sentido universal da vida? E eu fiz uma intervenção porque eu sou ousada, apesar de não ser da literatura, eu sou uma pessoa ousada, e eu fiz uma intervenção citando William Shakespeare, a peça Macbeth, a peça escocesa, a peça maldita, como queira chamar. No último ato da peça, na cena 5, Macbeth se questiona algumas coisas e eu vou ler desta minha edição, que é o primeiro volume das obras completas, onde estão as tragédias. Macbeth é uma tragédia. Macbeth está tendo uma troca com o mensageiro, já tudo de ruim que pode acontecer está acontecendo, e ele já provocou também, mas enfim. Ele diz assim: o amanhã, o amanhã, o amanhã avança em pequenos passos, de dia para dia, até a última sílaba da recordação, e todos os nossos ontens iluminaram para os loucos o caminho da poeira da morte. Apaga-te, apaga-te, fugaz tocha. A vida nada mais é do que uma sombra que passa, um pobre estrião que se pavoneia e se agita uma hora em cena, e depois nada mais se ouve dele. É uma história contada por um idiota, cheia de som e fúria, tumulto, nada significando. Em inglês é mais ou menos assim: Life is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signify nothing. Eu acho isso interessante, porque Macbeth diz que no final a vida não tem significado. Pessoalmente, e aí como psicóloga, eu acredito que não exista o significado último da vida. O significado. Macbeth está falando sobre o significado, o sentido da vida para ele, que não tem mais. Porque para mim, e eu acho que para muita gente que trabalha com saúde mental, a primeira coisa que a gente aprende é que o sentido da vida, ele é pessoal.
e intransferível. Eu sei qual é o sentido da vida para mim, mas o meu sentido da vida não é o mesmo para você, para você, para você, para ninguém. Pode ser parecido, mas para mim ele é meu, e ele é pessoal, e ele é intransferível. E eu acho que quando a gente para de procurar um sentido último para a vida, um único sentido, um único caminho, a gente começa a olhar ao redor e a ver vidas tão interessantes e tão diversas da nossa, que a gente pode aprender com essas vidas, sabe? E eu acho isso, acho massa, eu acho isso bonito. Eu acho também que a gente não precisa ter apenas um sentido para a vida, eu acho que a gente tem mais sentidos, né? Porque nós somos seres multidimensionais, nós temos vários sentidos para a vida. E eles podem mudar ao longo do tempo, sei lá, daqui a 20 anos, o que eu entendo pro sentido da minha vida talvez mude. Essas são as crises, né? São as crises existenciais, que elas não são ruins, elas são boas, que elas nos fazem refletir, nos adaptar e nos fazem viver melhor, sair talvez de sentidos que fizessem sentidos antes, mas que não fazem mais. E aí, como psicóloga, eu sou incapaz de dizer qual é o sentido último da vida. Porque, repito, ele é pessoal e intransferível. Então, não adianta alguém com outro sentido de vida vir aqui e fazer um processo, o meu é melhor do que o seu. Não, gente, o meu é o meu, o seu é o seu, e tá tudo certo. E segue o baile. Adoro muito essa expressão. E aí, eu consigo dizer muito mais como as pessoas podem tentar descobrir o sentido da vida para elas próprias. Eu acho que, claro, e aí não é puxando a sardinha para minha brasa, eu acho que psicoterapia é fundamental. O meu youtuber predileto, Beto Ribeiro, ele diz assim, vai fazer uma terapia. Eu concordo, gente, vai fazer terapia. Para descobrir não apenas o sentido da vida, mas outras coisas sobre a sua vida, sabe? Eu acho que um outro jeito é experimentar a vida, sei lá. Tem um livro de Shonda Rhimes, a autora de Grey's Anatomy, que ela diz que é o ano do sim. Ela relata a experiência dela no ano do sim, que ela começou a dizer sim para todos os convites. Vai ter uma festa, vamos. Vai ter isso, vamos. Eu acho que isso é um modo. Às vezes a gente tá tão cansada ou cansado que a gente não quer sair de casa, mas quase sempre sair e fazer coisas diferentes fora da rotina. Descansa muito mais do que dormir. Porque dormir descansa o corpo, mas a gente tem que descansar a mente, né? E aí fazer coisas, experimentar a vida, explorar repertório, ler coisas que nunca leu, ouvir pessoas que vocês nunca ouviriam. Isso pode ajudar a vocês encontrarem esse sentido na vida de vocês, sabe? Amigos, né? Amigos são fundamentais. Eu brinco, e não é brincadeira, é muito sério, que amigos nos tornam honestos conosco mesmos. E aí, essa frase está correta? Acho que tá, mas enfim. Ter amigos, fazer amigos, conversar com as pessoas, sabe? Ter relações profundas, e nessas relações profundas, ter conversas sobre a vida, sobre o universo e tudo mais. Parar para pensar também, pensar o que é imprescindível para vocês, o que é que vocês precisam ter na vida de vocês, que não apenas vai fazer vocês felizes, mas que vai fazer com que vocês tenham uma direção. Por exemplo, para mim é imprescindível nesse momento conviver com gatos e cachorros, animaizinhos, pets. Eu não vou chamar de animal nem de pet. São meus serizinhos lindos e amados de outras espécies e não humanas. Para mim é imprescindível conviver com eles, sabe? Qualquer dia desses eu mostro Adam, aquele um dos meus gatos, tá doido para aparecer no vídeo, ele é todo vaidoso. E eu acho também, como os modernistas brasileiros, eles diziam algo do tipo, eu posso não saber o que eu quero, mas eu sei o que eu não quero. Saber o que vocês não querem de jeito nenhum, que não vai de acordo com os valores, com as experiências de vida de vocês, eu acho isso fundamental, eu acho isso tão importante quanto saber o que quer, é saber o que não quer. E tem tempo para refletir, né? Eu acho que para entender qual é o sentido da vida para cada um de nós, a gente precisa ter tempo para refletir, parar, analisar o mundo ao redor. Não apenas o visto, mas o não visto, o que está nas entrelinhas. E aí eu acho que
Isso é fundamental. Eu fico também pensando que aí eu tenho que fazer um recorte sócio-histórico-cultural. Talvez grande parte da população não tenha nem tempo para essa reflexão, porque está tão no dia a dia, na luta, para conseguir pagar as contas, para pegar transporte, se locomover para ir para o trabalho, para fechar as contas no final do mês, para cuidar de casa, de filho, de tudo. Mas quando essas coisas que são obrigações, elas continuarão existindo. Mas eu acho que quando a gente sabe qual a importância disso tudo e o que elas significam na nossa vida, esse trabalho fica menos cansativo, sabe? Menos doloroso, porque vai ter o quê? Um objetivo, um sentido. E vejam, aqui eu não estou usando objetivo como sentido. O sentido da vida é aquilo que faz a gente acordar de manhã e dizer: ok, estou vivo, que massa, vou fazer isso. Que o Bruce não tinha mais no filme. Ele não tinha mais isso no filme, naquele momento da vida dele. Ele estava lutando contra uma depressão e muito provocada porque ele não conseguia nem acolher a mágoa e a raiva e até o perdão que ele queria dar para o pai. E aí, sentido é isso, é o que faz a gente levantar, acordar e continuar. Os significados eu acredito, as coisas que têm significado pra gente, que têm importância, que têm valor positivo ou negativo, elas ajudam na construção desse sentido, que é saber o que quer, saber o que não quer, o que importa, o que não importa. Mas o sentido, ele é quase como uma filosofia de vida. E essa é realmente pessoal e intransferível. Eu sei, esse é um vídeo mais curto, a ideia é essa. Eu sei que tá meio metafísico, mas para que nossas vidas elas não se tornem muito barulho, que não significam nada como a de Macbeth, eu acho que a gente precisa fazer essa reflexão. A gente precisa pensar sobre nós, sobre o mundo e sobre nós no mundo e o que nós queremos, de nós mesmos e do mundo, sabe? E o que nos norteia. Eu acho que isso precisa ser feito. De um jeito ou de outro. Psicoterapia eu acho que é mais rápido, mais até eficaz. Mas arte ajuda bastante, como eu mencionei, os amigos, a família. Façam esse exercício. Vamos pensar sobre. Pensemos. Vamos elucubrar sobre a vida, o universo, o viver, o existir. Eu acho isso massa. Eu acho que é importante. Várias dicas aqui, né? Shakespeare, Macbeth, a peça. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês que eu não sabia quando eu li Shakespeare a primeira vez, aos 12, 13, 14 anos. Eu achava que era um romance de prosa. Shakespeare é um roteiro de peça de teatro, tá? Shakespeare escrevia pro teatro. Nas edições completas tem os sonetos também, as peças, as obras líricas e tal. Mas Macbeth é uma peça de teatro, Romeu e Julieta é uma peça de teatro, é um roteiro. É um texto de teatro. Aí tem, sei lá, Macbeth entra na sala, entra um mensageiro. Eu acho isso arretado. Então, várias dicas. Macbeth. O filme do Bruce Springsteen, eu acredito que ainda esteja em cartaz em algumas cidades. Se não estiver, aguardem para ver no streaming. Escutar Bruce. Particularmente uma música chamada The River. Eu gosto pra caramba. Secret Garden, Streets of Philadelphia, Nebraska, Hungry Hearts, enfim, eu sou fã. Provavelmente ocorrerão mais vídeos assim. Mas curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam, indiquem. Isso daqui é feito com muito carinho. E é feito porque eu acho que a gente precisa falar sobre o que a gente gosta. É isso. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Olha, gente, eu apelando. Esse daqui é Adam, é meu gatinho. Lindo, miudíssimo, pequenininho, meu bebê. O bebê estava deitado ali do lado de fora, que ele não gosta de ar-condicionado. Aí eu disse, Adam, a mamãe tá gravando um vídeo. Aí ele veio. Oi, Adam. Oi, bebê de mamãe.
Ó a câmera, Dinho. É isso, gente. Obrigada.